Na aula de hoje, então, a gente vai dedicar aqui a ideia básica da construção de algoritmos híbridos, ver o que eles são e quais são as vantagens aí de utilizar essa classe de algoritmos. Tá? Então, para isso, primeiro a gente vai revisar aqueles conceitos de exploration, busca global, exploração global, e exploitation, que ele refina ou exploração local de um algoritmo. Tá? Depois vamos ver algumas abordagens para fazer a hibridização de algoritmos e daí dar um foco especial em algoritmos do tipo de restart, que particularmente é uma classe de algoritmos que a gente utilizou bastante e teve resultados bem promissores. Então vamos começar aqui com o nosso problema de otimização básico. Então aqui vamos lidar com problemas mais gerais possíveis. Então a gente tem lá a minimização de uma função objetivo, com restrições pode ser de igualdade e desigualdade e de caixa. Tá? Então como a gente está lidando aqui com algoritmos heurísticos, qual tipo de problema envolvendo essa cara aqui vai servir para a gente? Quando ninguém é convexo. Tá? Então pode não ser convexo, não ser contínuo, a gente não faz nenhuma hipótese ou restrição quanto à parte matemática dessas funções que estão envolvidas no problema. Então, normalmente, quanto mais perto da prática a gente está, prática eu digo a um problema de engenharia, mais a gente vai ter que essas funções não vão ser convexas, não vão ser contínuas, às vezes não vão ser diferenciáveis. Então, vamos focar nos problemas onde realmente os algoritmos heurísticos aí devem ser aplicados. A gente não tem opção, porque a matemática vai dizer que não tem solução. Então a gente tem que dar uma engenheirada aí e achar uma solução para eles, na força bruta. Então, lembrando aqui aquele conceito que a gente tinha, básico de algoritmos heurísticos, que é o seguinte: eles têm que ter dois tipos de habilidade. Seria a busca global e a local. Tá? Então lembrando lá que o exploration seria aquela habilidade do algoritmo de visitar diferentes regiões do domínio e encontrar aquela região que ele considera mais promissora, ou seja, aquela região onde o ótimo global deve estar localizado. Então basicamente o exploration aqui serve para a gente fugir de mínimos locais e, em outras palavras, vai garantir aqui a nossa busca global do problema. Tá? Como ele não é convexo, normalmente a gente vai ter uma série de mínimos locais, a gente quer fugir deles e ir para o menor valor possível da função no nosso domínio de busca. Tá? E a segunda parte, ou a segunda capacidade que um algoritmo tem que ter é o exploitation, ou seja, a busca local, que é dada uma região de interesse, ele conseguir refinar a busca nessa região e encontrar o mínimo, o local dessa região que a gente espera que seja o mínimo global do domínio. Beleza? Então os algoritmos eles têm que ter essas duas características para ter um bom funcionamento. Se tiver só a segunda, seria um buscador local. Se tiver muito da primeira sem a segunda, a gente nunca consegue refinar a região nenhuma. Tá? Então, dado otimizadores locais. Tá? O que são os otimizadores locais? São aqueles caras que, para quem fez otimização matemática, viu, são os algoritmos baseados em gradientes, ou, por exemplo, aquele nosso primeira heurística de busca local, lá, onde a gente dava um ponto inicial e a nossa heurística somente descia a ladeira. Qual que é a vantagem desses caras normalmente? Eles, para uma busca local, eles são bem eficientes em termos computacionais. Tá? Então, se você definir uma região que só contenha um mínimo, por exemplo, vamos dizer que o nosso domínio de busca aqui vai de 1 até 3 mais ou menos. Se você soltar um heurístico e soltar um otimizador local, ele vai conseguir encontrar esse ponto mínimo bem mais rápido, ou seja, de forma bem mais eficiente. Tá? Qual que é a limitação dele? É que ele depende do ponto inicial. Então, se o meu domínio de busca for aí a figura inteira, ou seja, x de 1 até 6, para ele encontrar o ótimo global, ou seja, esse cara aqui de baixo, ele vai depender do ponto x0. Se o ponto x0 estiver na
em uma dessas duas ladeiras que ele desça até aqui, beleza. Mas se ele tiver um pouquinho para cá, aqui do ponto 3 para a esquerda, ele vai ficar preso nesse mínimo local e não vai conseguir achar nosso mínimo global do problema. Tá? Então, o otimizador local sempre vai ter a eficiência, achar um mínimo local como vantagem, e a desvantagem, que ele vai depender do x0. O ponto ótimo que ele vai encontrar vai depender do ponto inicial. Já os globais têm um comportamento diferente. Qual que é a vantagem? Eles conseguem escapar de mínimos locais. Então, como a gente fez aquele teste no Simulated Annealing lá no comecinho do semestre, o que a gente fez? A gente colocou o ponto inicial como x igual a 1. A gente viu que ele conseguia descer essa ladeira, subir a outra e eventualmente terminar aqui no ótimo global do problema. Tá? Então a gente consegue fugir de mínimos locais e buscar o ótimo global do problema. Qual que é a principal limitação dos algoritmos de busca global, os heurísticos aqui no nosso caso, em geral? É o custo computacional muito alto. Tá? Então se a gente estiver lidando com problemas de engenharia, onde a função objetivo e normalmente as restrições dependem de códigos numéricos, por exemplo, um código de elementos finitos, até um programa de elementos finitos, a gente não vai poder jogar uma busca lá e avaliar a função objetivo 200, 300 mil vezes. Então a gente vai ter que achar algumas alternativas. Tá? Então a gente sempre tem dois mundos, o otimizador local e o otimizador global. O que fazem os híbridos? Eles tentam de alguma forma um compromisso entre esses dois caras e tentam pegar as vantagens dos globais e dos locais e eliminar as desvantagens dos dois, ou seja, pegar o melhor desses dois mundos. Tá? Então, do algoritmo global, eles tentam pegar a capacidade de exploração, e do algoritmo local, eles tentam pegar a capacidade de busca local, de exploitation. Tá? Então, o híbrido ele vai tentar fazer essas coisas, juntar dois algoritmos, seja um global e um local, e tentar aumentar a eficiência, melhorar a eficiência computacional do global e diminuir a deficiência do local, do somente local, que ficava preso em mínimos locais. Tá? Então, essa é essa a nossa ideia, juntar dois algoritmos em um. Beleza? Então, só para a gente rever, ter certeza que a gente está falando dos mesmos tempos, o que a gente quer dizer com o otimizador global? Seriam os caras que a maioria dos caras que a gente viu aqui no semestre. São os algoritmos de swarm, os algoritmos evolucionários e algumas opções aí que alguns viram para o trabalho, que seria aquele método de Pincus, ou algoritmos de restart. O algoritmo de restart, o que ele é? Você tem uma busca local, você manda ela ser executada em diferentes pontos do domínio. Tá? A gente vai ver mais em detalhe nos próximos slides. E os caras locais são quem? Os algoritmos baseados em gradiente. Então quem viu lá a otimização matemática, a gente abordou vários deles. Por exemplo, também aquela nossa heurística de busca local, que a gente viu nas primeiras aulas. E um cara bem útil aqui, que eu vou passar para vocês o código, e que a gente vai ver na aula de hoje, é o algoritmo de Nelder-Mead. Nelder-Mead, ele se torna um cara útil aqui porque ele é um otimizador local, só que ele não precisa da informação de gradiente, nem da função objetivo, nem das restrições do problema. Tá? Ele só precisa do valor da função do objetivo e das restrições nos pontos onde ele vai funcionar. Tá? Então ele não exige nem diferenciação, nem continuidade da função. Então ele se torna útil porque normalmente quando você está usando o heurístico é porque gradientes não se tornam uma coisa fácil de obter, ou é custoso, ou simplesmente não tem. Então normalmente acoplar esse Nelder-Mead com os algoritmos de busca global se torna mais vantajoso. Tá? Então como é que a gente faz para combinar esses caras? Então eu tenho lá, por exemplo, um swarm, vamos dizer, um firefly, eu quero combinar ele com o Nelder-Mead. Como é que eu faço isso? Tá? A forma mais fácil possível assim seria uma combinação em série.
Ou seja, eu rodo o problema com o meu Firefly, esse meu Firefly vai me proporcionar um ótimo, vamos dizer, dele, o x esteira do Firefly. Daí o que eu vou fazer? Vou pegar esse x esteira do Firefly e passar como se o ponto inicial do meu NetherMid. Então eu uso o Firefly para achar a região de onde está localizado o meu ótimo global, e depois, a partir desse ponto que está nessa região que eu espero que esteja o ótimo global, eu rodo um minimizador local, no caso aqui no NetherMid, para finalmente ter lá o nosso x estrela do problema. Beleza? Então rodo um, depois rodo o outro. Então, em termos de código, seria simplesmente depois do código lá dos nossos swarm básicos, chamar o NetherMid para refinar o ótimo encontrado. Beleza? Seria essa a ideia mais simples. Uma segunda opção seria utilizar como um operador. Como assim? Vamos utilizar o otimizador local como um operador. Como é que isso funcionaria? Você pegaria, rodaria o Firefly por algumas iterações, vamos dizer lá, 10 iterações. Daí você pegaria o melhor ponto do teu Firefly e rodaria algumas iterações no NetherMid. Não deixaria ele até convergência. Por exemplo, rodaria lá 5 iterações do NetherMid nesse ponto. O cara que soltasse no NetherMid, você voltaria ele a mesma população do teu Firefly. Tá? E rodaria o Firefly mais algumas vezes, vamos dizer 10 iterações. Depois se repete o processo. Tá? Então a ideia é que o NetherMid, a cada lá 10 iterações, por exemplo, dê uma perturbação esperta lá no teu melhor indivíduo. Tá? Você não vai deixar ele ir até o final, mas ele vai descer um pouquinho a ladeira com o auxílio aqui do otimizador local. Beleza? Então essa é a ideia de você pegar o otimizador local e usar como um operador para dar uma, estou chamando de perturbação, mas é uma descidinha mais ciente lá no teu melhor indivíduo, um dos teus melhores indivíduos. Tá? Então o cuidado aqui é só não deixar o otimizador local ir até o descer muito, tá? Então sempre limitar esse número de iterações dele aqui. Então ele pode gerar um enviesamento da busca e meio que travar a busca no ótimo local lá. Tá? Então essa seria a segunda opção que também vocês conseguem encontrar na literatura. Tá? Se me perguntarem qual que é melhor, uma ou a outra, aí é aquela resposta de sempre quando a gente lida com heurístico, vai depender do problema. Então a gente vou mostrar aqui alguns exemplos de hibridização. Então a primeira aqui é bem essa última que eu comentei, colocando o NetherMid junto com o Firefly. Então a gente aplicou isso aqui num problema de projeto de sistemas de amortecimento, de atenuação de vibrações em estruturas submetidas a carregamento de terremoto. Tá? Então foi bem essa ideia que a gente utilizou lá e os resultados foram bem legais. Então, com a combinação dos dois, a eficiência computacional do algoritmo híbrido ficou bem maior do que utilizando somente o Firefly. Outra opção, essa aqui foi a combinação do algoritmo genético com uma busca local. Eu chamei de local perturbation, mas seria um local search aqui. Seria bem naqueles problemas de otimização dos compostos iluminados, onde a cada toda iteração do algoritmo genético a gente fazia uma busquinha local do melhor indivíduo. Então a gente pegava e alterava lá, pegava o melhor indivíduo, escolhia uma ou duas lâminas dele e alterava a orientação delas. Se elas melhorassem o resultado, a gente atualizava aquele indivíduo. Se não melhorasse o resultado, a gente descartava ele. Tá? Então seria esse joguinho aí a ser feito. Tá? Então é bem aquela ideia de utilizar essa busca local, seja um otimizador em si
ou seja, uma heurísticazinha local que nem essa aqui, como um operador dentro do teu heurístico mais geral, o teu algoritmo genético, nesse caso aqui. Então o que eu quero focar um pouquinho mais com vocês na aula de hoje seria esses algoritmos baseados em restart. O que é um algoritmo baseado em restart? É simplesmente você tem um otimizador local, tá? E esse otimizador local ele funciona bem para o teu determinado problema. Só que qual que é a limitação desse cara? Ele depende fortemente do ponto inicial que você dá para ele. Então o que é uma ideia assim bem simples de fazer para transformar um otimizador local em global, ou seja, globalizar o algoritmo, termo mais vulgar de ser utilizado, é fazer esse otimizador local funcionar em diferentes pontos iniciais. Tá? Então você vai ter o teu x01, o teu x02, o teu x03 e assim por diante. Tá? Então vai estar x0 número de restarts. Cada x0 desse vai te trazer aí um x estrela diferente. Então você vai ter o x estrela 1, o x estrela 2, o x estrela 3, até o teu x estrela número de restarts. Qual que é a maneira mais fácil de fazer isso aqui? Você não precisa pensar nada. Você simplesmente escolhe os pontos iniciais, os diferentes pontos iniciais, aleatoriamente no domínio. Tá? Então você sorteia lá uma variável aleatória uniformemente distribuída no teu domínio, e esse cara vai ser teu primeiro ponto inicial. Se encontra um primeiro ótimo. Depois sorteia um segundo ponto aleatoriamente no domínio, e esse cara vai te proporcionar um segundo ponto de ótimo e assim por diante. Tá? Logicamente, isso é o mais fácil, só que ele não tende a ser muito eficaz, no sentido de que, se você está sorteando aleatoriamente no domínio, esse cara aqui tem a mesma probabilidade de ser escolhido que esse cara aqui. Tá? Então você pode começar a escolher pontos iniciais em regiões que você já explorou. Tá? Então aí existem algumas alternativas para tentar fazer uma escolha mais inteligente desses pontos iniciais. Tá? Uma alternativa também simples para essa questão é utilizar um grid. Então, em duas dimensões, vamos dizer que você tem um domínio lá, e você quer ter 4 pontos iniciais diferentes. Então você gera um grid no teu domínio, você pode lá escolher 4 pontos igualmente espaçados, e esses caras vão ser teus 4 pontos iniciais. Eu particularmente não gosto muito dessa alternativa, mas também é uma alternativa mais simples. Daqui para baixo começam a ter alternativas mais inteligentes. Por exemplo, o restart probabilístico. Esse restart probabilístico, o que ele faz? Ele tenta utilizar a informação da localização dos pontos que você já visitou. O que eu quero dizer com isso? Ele tenta escolher novos pontos no teu domínio que estejam longe tanto dos teus x0 quanto dos teus x asteriscos que já encontrou. Por quê? Porque se você começou nesse ponto e chegou nesse, quer dizer que aquela região está relativamente bem explorada. Tá? Então esses algoritmos de restart probabilístico, eles usam essas informações para escolher novos pontos. Por exemplo, vamos desenhar um segundo domínio aqui na nossa figura, no nosso slide. O que eles fazem? Vamos dizer que você escolheu um ponto inicial aqui. Tá? Então você rodou uma busca local nele, esse cara veio e convergiu para esse ótimo local. Tá? Então notem, você pegou um ponto nessa região e um ponto nessa. Qual que é a estratégia que esse restart probabilístico vai fazer? Ele vai tentar escolher um ponto que esteja longe desses dois caras. Então provavelmente ele vai dar um ponto nessa outra região, no outro extremo do domínio. Esse cara vai começar aqui, vai, por exemplo, vamos dizer, convergir para um ótimo local aqui. Tá?
Então, o que o algoritmo de restart probabilistic vai fazer? Vai pegar a informação agora desses 4 caras, os 2 pontos iniciais que já começou e os 2 ótimos locais que você já achou, e tentar escolher um novo ponto inicial longe deles. Então, teoricamente, vai escolher um cara mais para esse canto aqui do domínio. Então, esse cara vai começar e vai convergir para algum ponto ótimo local perto dele lá. E assim por diante. Então, para o próximo mínimo, o próximo ponto desse de reinício, ele vai pegar a informação dos 3 pontos que você já utilizou para iniciar a busca e dos 3 ótimos locais encontrados. Então, nota, já explorou essa região, já explorou esse cara aqui e aqui. Vai tender a encontrar um cara meio que no meio do domínio. E assim vai continuando a busca. Naturalmente, você vai encontrar mínimos locais mais diversas vezes. Por exemplo, se começou a busca aqui, pode ser que esse cara, a bacia de atração dele, também esteja aqui. Tá? Então ele vai combinando a informação desses caras e vai varrendo assim o domínio inteiro. Tá? Então vai tendendo a identificar diferentes mínimos locais espalhados pelo domínio. Esse algoritmo ele foi desenvolvido no começo dos anos 2000. O Sr. Marco Dursin da UTFPR lá de Curitiba. Então eu tive aula de elementos finitos com ele quando estava na graduação, e foi um dos primeiros algoritmos que eu comecei a brincar lá. Tá? Então é bem bacana aí esse desenvolvimento. Qual que é o problema assim, no formato original? Ele chamou aqui de Globalized Nelder-Mead Method. Então ele utilizou esse restart probabilístico e juntou com o Nelder-Mead para fazer a busca local. Dessa versão que ele desenvolveu, você teria que setar alguns parâmetros. Tá? Então você teria que citar o número de restarts, o número de pontos que ele usa para, uma vez que você tem esses caras aqui, achar o ponto de alguma forma mais distante deles, que vai utilizar lá umas funções gaussianas. E essas funções gaussianas vai ter que setar um parâmetro, um parâmetrozinho alfa lá, que seria o desvio padrão dessas gaussianas. Tá? Esse parâmetrozinho alfa que o pessoal em artigo começa a te perguntar como é que se setou, o que você escolheu, e gerar tem que ficar explicando demais. Tá? Então, mais para frente, eu vou mostrar um troço que a gente modificou, que faz a mesma ideia, só que a gente não precisa setar nada. Tá? A gente só precisa setar o número de restart, seja o custo computacional, e basicamente é isso. Esse mesmo algoritmo, na versão original dele, a gente aplicou para diversos problemas. Então, quando você tem um otimizador local que funciona legal no teu problema, a utilização do restart é muito prática, porque simplesmente você pluga o teu otimizador local numa sequência de restarts e você tem um algoritmo global. Tá? Então ele fica bem eficiente, uma vez que você tenha problemas que isso aqui funciona bem nele. Tá? Seja com Nelder-Mead, ou seja eventualmente com gradiente. Então, para problemas de otimização de size e shape de treliças, com gradiente, que a gente tinha um otimizador local para fazer isso aqui bem, a gente plugou ele com o restart probabilístico, que funcionou bem legal também. Tá? Então, dado um bom otimizador local, eu recomendo bastante esse approach aí de restarts. No caso probabilístico aí. Então, voltando àquela modificação que eu comentei com vocês, na versão original lá do algoritmo, a gente sempre tinha parâmetros para setar dentro lá do restart. Então, nesse artigo aqui, a gente fez uma modificação que a gente não deu foco para ela, foi só para não encher um saco para aqueles parâmetros lá do restart. Então ele ficou meio que em off, virou um apêndice lá desse artigo. Como é que a gente fez? Eu estou chamando de Smart Restart aqui, mas ainda teria que dar um nome para esse cara. A gente bolou, em vez de eu montar um troço probabilístico, não sei o que, por que eu não faço simplesmente escolher o próximo ponto que maximize a norma da distância entre esse ponto de escolha e todos os pontos que eu já visitei? Então, o que eu quero dizer com isso?
Se a gente voltar para o nosso garrancho aqui, a ideia seria a seguinte: eu vou escolher um ponto no domínio que maximize a distância para todos os pontos que eu já avaliei. Então notem, eu vou pegar esse novo ponto e vou tirar a norma dele, o meu próximo x0, vamos dizer, vou pegar a norma dele em relação a todos os xis que eu já avaliei. Então, no nosso caso aqui seriam 6 pontos. Então, o meu próximo ponto inicial tem que minimizar, tem que maximizar essa somatória de normas, essa somatória de distâncias. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu estou pegando sempre o ponto mais longe possível de todos os pontos que eu já encontrei, se eu tender esse cara, o número de pontos ao infinito, eu vou varrer com certeza o domínio inteiro. Tá? Então, a gente tem a mesma vantagem que tinha desse algoritmo aqui, ou seja, a gente vai aproveitar as informações tanto dos ótimos locais como globais que eu já explorei, mas também a gente não precisa setar parâmetro nenhum. Tá? Então, esse cara entrou de forma como coadjuvante nesse artigo aqui, e nunca mais mexemos nele. Então, ficou um troço meio que está quicando aí para ser utilizado. Então, do que a gente trabalhou, o que eu considero mais eficaz, assim, mais legal em termos de algoritmos de restart, seria essa opção que eu comentei aqui. Beleza? Então, lá no Moodle eu passei para vocês o código dessa implementação simples desse Smart Restart aqui, onde vocês conseguem ver o funcionamento dele. Tá? Então, vamos dar uma passada rápida em como ele funciona. E depois a gente vê as dúvidas, perguntas que vocês tenham sobre a utilização dele. Então, para utilizar, como é que ele está programado aqui? É aquele restart, estou chamando de Smart, mas tem que dar um nome mais legal para ele, e utilizando o Nadermid como busca local. Tá? Então, para utilizar o código que vai setar a tua função FBJ, aqui nessa rotina você vai definir os parâmetros do problema, ou seja, o número de dimensões e os bounds, e definir os parâmetros aí do restart, que é o número de restart, que seria mais ou menos os quantas vezes pontos iniciais você vai querer encontrar. Esse NP aqui é um cara para você não ter que resolver um problema de otimização dentro do teu problema de otimização. Então, é simplesmente um número grande, depois eu explico mais em detalhe, e o teu primeiro ponto inicial. Tá? Então, por exemplo, aqui estão os parâmetros do problema, aqui estão os parâmetros do algoritmo. Esse cara aqui pode ser 100, pode ser 1000, 10.000, simplesmente um número grande aí já é o suficiente. Tá? Aqui se dá as opções do otimizador local, ou seja, o Nadermid, e começa o processo interativo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um for no número de restarts que se definiu. Então, por exemplo, eu quero fazer 5 restarts no meu algoritmo. O que ele vai fazer? Vai pegar esse teu ponto x0, ponto que se definiu como o primeiro ponto de partida, e vai armazenar nesse vetor x. Esse vetor x vai conter todos os nossos pontos iniciais e mínimos locais que a gente vai encontrar. Tá? Então, esse vetor x, se a gente voltar para o slide aqui, vai armazenar ao longo da busca esses nossos caras aqui, tanto os x0 como os x estrelas que vocês vão encontrando. Beleza? Então, guarda essa informação. Esses caras aí, no nosso código, vão ficar na variável x. Beleza, então o que ele vai fazer? Vai pegar o teu ponto inicial x0, vai executar o Nadermid dele. Esse Nadermid vai proporcionar um ponto, um mínimo local. Tá? Então vamos guardar ele em xopt. Então notem, agora o nosso x vai ter o quê? Vai ser ele mais o xopt. Então ele guardou também o nosso ponto ótimo dentro dele. Depois ele vai guardar os teus mínimos locais também aqui no xopt.
assim como o valor da função objetivo de cada um. Tá? O que ele vai fazer daqui para baixo? Vai escolher o próximo ponto inicial. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai pegar, sortear no domínio uniformemente NP pontos, ou seja, 100 mil, 10 mil pontos, e vai ver o ponto que maximiza a distância em relação aos pontos que você já encontrou, seja os pontos iniciais, seja os mínimos locais. Então, o x-domain seria, vou espalhar no meu domínio lá, NP pontos uniformemente distribuídos. Para cada ponto desse, eu vou calcular a distância dele, o somatório da distância dele, em relação a todos os nossos mínimos locais e pontos iniciais que a gente já avaliou, que é o que está sendo feito nesse for aqui e armazenado no dist. Então no dist vai ter esse somatório da norma desse cara em relação a todos os outros os pontos iniciais e mínimos locais que eu já encontrei. Tá? E o que a gente quer, como é que a gente escolhe o próximo ponto inicial? A gente vê dentro desses pontos que a gente espalhou no domínio, o cara que tem o maior dist. Então ele vai escolher aqui como x0 o ponto no domínio que tem o maior dist. E esse cara vai ser o nosso próximo ponto inicial. Então antes de eu fazer a próxima busca local, eu salvo também esse cara no nosso x e reinicio o processo. Então vem aqui para cima, nosso x0 vai fornecer um novo ponto, um novo mínimo local, esse cara vai ser armazenado no x e assim por diante. Vai iterar lá NR, ou seja, o número de restart vezes. No final da busca, o que você precisa fazer? O nosso ponto ótimo vai ser o melhor mínimo local encontrado nesses NR restarts. Tá? Então, esse é o funcionamento básico do algoritmo. Então, notem que ele é relativamente simples, uma vez que você tem aqui o teu minimizador local. Tá? Logicamente, a construção aqui desse cara pode ser mais eficiente. Eu deixei assim para ficar mais didático da gente ler aí no algoritmo para começar. Tá? No final ele printa também o cost. O cost é o número de vezes que você vai chamar a tua função FABJ. Então seria o custo total da tua busca pelo ótimo global. Beleza? Então vamos passar para perguntinhas, comentários que vocês têm em relação a esse algoritmo, em relação a essa classe de algoritmos que a gente viu hoje na aula. Perguntinhas, comentários, mandem ver aí. Professor, é o Marcel aqui. Pode falar. Só uma pergunta rápida. Talvez porque é a primeira vez que eu estou vendo, eu ainda não consegui visualizar, mas por que somar as distâncias e não pegar a maior distância entre os pontos? Vamos voltar para a figura ali no slide. Note que você quer, nessa situação que a gente tem aqui, a gente já visitou, vamos dizer, essa região no domínio, que é dada pelo ponto inicial e o mínimo local, já visitou essa região e esses caras aqui. Por que a gente quer somar e não só pegar o máximo? Porque a gente quer um ponto que esteja longe de todos esses caras. Seria maximizar a distância, o novo ponto é o ponto que maximiza a distância entre ele e todos os pontos que você já visitou. Então, para você ir para outra região no domínio que não esteja explorado ainda. Eu entendi, obrigado, professor. Nada. Mais algum detalhe da aula de hoje, antes de passar para os projetos?